obrigado. Nós vamos construir em Ti, Senhor Jesus, algo grande e algo poderoso, algo que nem mesmo as tempestades poderão, Senhor Jesus, jogar no chão. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós estamos esperando agora a próxima sexta-feira para nós vermos como é que vai ficar a reabertura das coisas, né? Vamos ver se eles vão liberar a igreja com cultos presenciais, com capacidade de pessoas reduzidas. Entre sexta e sábado a gente vai estar passando aí as informações para vocês, então vocês fiquem atentos nos grupos, né? Agora, apesar do templo estar fechado, a igreja continua viva e a igreja continua trabalhando. Continuamos orando, continuamos jejuando, continuamos evangelizando, continuamos a fazer as nossas células, ainda que de maneira virtual, mas a igreja não está parada, né? Então, no Tadel de hoje eu queria lembrar alguns princípios. Deus é um Deus de princípios, né? Deus não abençoa pessoas que quebram princípios. Deus não quebra alianças. Alianças são princípios. Aliás, quando a Bíblia fala sobre aliança, Deus usa outros termos também. Deus usa o termo pacto, Deus usa o termo concerto, né? Então, o que é uma aliança? Uma aliança são princípios entre duas partes. Por exemplo, quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança, um pacto, um concerto. Que tipo de aliança, pastor? Ser fiel, de cuidar um do outro, de não termos outras pessoas além dos cônjuges. O corpo do marido é para a mulher e o corpo da mulher é para o marido. Então, isso são princípios, né? E Deus, dele, de maneira nenhuma, ele vai abençoar pessoas que não seguem princípios. Então, queria relembrar para você alguns princípios que norteiam a vida cristã e também falar sobre princípios da visão que a igreja segue. Bom, então o primeiro princípio que eu queria colocar para você é o princípio de autoridade. Princípio de autoridade. O que a Bíblia nos diz a respeito de autoridades, né? A Bíblia diz o seguinte: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se rebela, que se insurge contra a autoridade, se rebela contra o próprio Deus e sobre si mesmo chama condenação. Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, todo homem está sujeito a princípio de autoridade. Na igreja, eu sou pastor presidente da igreja, mas eu estou debaixo de uma autoridade. O apóstolo Ari Caetano é autoridade sobre a minha vida. Amém? E o pastor Ari também tem seu discipulador, o pastor Eliuber. Todos os homens estão debaixo de algum tipo de autoridade. Moisés estava debaixo da autoridade de Deus, né? Moisés recebia diretamente de Deus as suas orientações e ele passava para o povo, mas também estava debaixo da autoridade. Então, o primeiro princípio da Bíblia é o princípio de autoridade. Deus não quebra o princípio de autoridade. Deus coloca autoridades e Deus remove autoridades. Mas enquanto a autoridade está no poder, Deus continua, né, nos ordenando que a gente obedeça a eles. A menos que o que a pessoa está dizendo, a autoridade está falando para nós, venha contra a palavra de Deus. Aí, nesse ponto, a Bíblia nos diz que nós precisamos resistir. Exemplo: pegaram o apóstolo Pedro, o apóstolo João, levaram eles para o sinédrio, espancaram eles e disseram para eles: olha, vocês não podem ensinar em nome de Jesus, nós já falamos isso para vocês. Aí o apóstolo Pedro diz: não, mas para nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles sacerdotes eram autoridades? Sim, mas a partir do momento que eles quebraram o princípio da palavra,
Aí os discípulos daquela época, né, continuaram a fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Então, princípio de autoridade na igreja. Quem que é o pastor, presidente, pastor principal da igreja? Esse é o pastor Luiz Antônio e a pastora Débora. Né? Abaixo de nós, né, sobre a nossa cobertura, nossos pastores auxiliares, homem de Deus, mulher de Deus, pastor Wilson, pessoa incansável na obra, pessoa ímpar, singular, pastor. Pastor não tem mudança de humor, sempre muito disposto, muito leal. Pastor Wilson é uma pessoa extremamente leal. Pastor Alexandra, esposa do pastor Wilson, mesma coisa, está ali do nosso lado, nos ajuda, né, muito. Pastora Lindomar também, né? Pastora Lindomar, uma mulher viúva, uma mulher que tem que tomar conta da sua casa, mas que também está sempre na presença de Deus, né? Então nós temos esses princípios de autoridade. Depois dos nossos pastores, nossos supervisores, Jean e Kelly, Roque e Reni, né? Lembrando que o pastor Wilson e o pastor Alexandre também são supervisores, mas eles são pastores. Eles supervisionam, mas eles são pastores de ministério. Essas são as autoridades sobre a nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Então, eu preciso entender isso. E eu preciso entender, a partir desse momento, que eu entendo o protocolo, que eu entendo sobre princípio de autoridade, eu tenho que também entender sobre protocolos de honra. Honrar o pastor, honrar os pastores auxiliares, honrar os supervisores e não quebrar de maneira nenhuma essa hierarquia. Se é líder de célula, você tem que prestar conta para o seu supervisor. Você tem que ir com o seu supervisor ver as coisas, né? Aí nós conversamos com os supervisores, tratamos caso a caso. Então nós não podemos quebrar esse princípio, né? Esse princípio de autoridade. A autoridade na igreja. E isso é muito importante. Sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer na sua vida cristã é você querer se igualar com seu pastor. A pior coisa que existe no mundo espiritual é a familiarização. Você começar a achar que você está no mesmo nível do seu líder, mesmo nível do seu pastor. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Para salvação, todos são iguais. Mas é Deus que coloca a autoridade. É Ele mesmo que disse, essa pessoa é a autoridade sobre a sua vida. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá na Galileia, na terra dele. Por quê? Por conta da familiarização. Eles se colocaram no mesmo nível de Jesus. Quando Jesus curou a primeira pessoa, eles perguntaram, mas esse aí não é o Jesus? Aquele que é filho do José, que é filho da Maria, os irmãos dele estão o tempo todo aqui com a gente? Por que Jesus não pôde fazer milagre ali? Porque eles queriam se igualar a Jesus. Eles não viam Jesus como filho de Deus. Eles viam Jesus como filho do carpinteiro. Então, isso é um princípio que você não pode quebrar na sua vida. O princípio de autoridade, tá? O segundo princípio que eu queria te ensinar sobre a igreja hoje é que nós somos uma igreja na visão do MDA. Nós somos uma igreja em células e não uma igreja com células. Uma igreja com células, a célula é mais uma atividade da igreja. Uma igreja em células, a célula é a principal atividade da igreja. Amém? Então, dentro da visão do MDA, nós somos uma igreja em células. Tudo que eu estou te falando é relembrando, querido. Pastor, já estou careca de saber isso. Amém? Nunca é demais. A gente está repetindo e ensinando. Então, dentro da visão do MDA, nós temos um coração que você conhece. Coração vermelho, coração azul, coração verde e coração amarelo.
Coração vermelho, todas as igrejas cristãs que professam Cristo sem idolatria. Azul, a nossa igreja local, no nosso caso a SEC de Macapá. Verde, a célula, e amarelo, o discipulado, né? Então, dentro do coração, a gente já tem praticamente as colunas da visão. Coluna, aquilo que segura o prédio, a fundação do prédio. Quais são as 4 colunas da visão do MDA? As 4 colunas da visão do MDA são, primeiro, culto de celebração. Então, você não pode faltar no culto de celebração. Nesses dias eu tenho notado que muitas pessoas têm deixado de assistir o culto online no horário. É importante que você assista no horário. É o horário que toda a igreja está reunida. Segundo, Tadel. Mesma coisa. Tem gente assistindo Tadel depois do horário. Você tem que manter a sua rotina da igreja. Assistir às 19h30. Célula. Acredito que a grande maioria das nossas células está fazendo a célula online e o discipulado. Ah, pastor, mas a gente está em lockdown. Pode fazer o discipulado por telefone, ligar, ver como é que a pessoa está. Amém? E particularmente, eu cheguei à conclusão de que não são 4 colunas somente, mas existe uma 5ª coluna que nós precisamos, que é a coluna dos relatórios. Entregar o relatório para o supervisor, para que a igreja possa saber daquilo, nós, da liderança, possamos saber aquilo que está acontecendo. Quantas pessoas têm ido na sua célula, se a sua célula tem tido visitantes ou não, se as pessoas da sua célula já foram batizadas, se elas já se tornaram dizimistas fiéis, se elas já estão matriculadas na escola. Tudo isso a gente vê através do relatório. Amém? Então, essas são as quatro colunas da igreja. E aí, queridos, eu entro numa outra coisa, porque nesses dias alguém falou assim: eu não recebi cesta básica. Queridos, tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos através da visão do MDA e através dos nossos supervisores. Todas as cestas que nós entregamos é através da supervisão. A supervisão é quem sabe, os irmãos que estão precisando, os irmãos que pediram. Tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos através dos supervisores. Amém? Né? A gente pega todas as doações, a gente pega tudo que precisa fazer através de quem? Através do supervisor. Eu estou com um problema, não sei o quê. Para quem que você vai ligar? Para o seu supervisor. Converter uma pessoa aqui na célula. Para quem que eu mando o número de telefone para poder fazer a ligação da primeira? Para o supervisor. Amém? Então, os nossos supervisores, eles estão aqui para isso, né? Eu preciso de uma informação. Que horas que é tal programação? Quando vai ter batismo? Quando que é o encontro com Deus? No encontro com Deus, tal pessoa pode fazer. Eu posso chamar tal pessoa de uma outra igreja. O supervisor, ele vai pegar essas informações. Se ele não puder te responder na hora, ele vai nos procurar e a gente vai dar um encaminhamento. Mas você não pode quebrar o princípio, né? O protocolo de hierarquia. Você vai falar com o seu supervisor. Tudo que nós fazemos, eu queria dar, eu quero, alguém da minha célula vai ficar noivo, pastor, eles querem a sua bênção, eles querem a bênção lá na igreja. Para quem que você vai falar? Supervisor, com antecedência. Mesma coisa acontece quando a gente vai apresentar alguma criança na igreja. Para quem que você vai pedir? Para o seu supervisor. O seu supervisor vai avisar para a gente tem que encaixar no momento do culto ali. Tá bom? Então, um dos princípios também que a gente está relembrando aqui é o princípio que tudo que é relacionado às células da igreja, a igreja passa através dos supervisores. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar com você hoje é o seguinte. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia ela diz o seguinte, que os 4 seres viventes, eles tinham olhos por dentro e por fora, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
E durante os nossos estudos de escatologia, a gente ensinou, né, que os seres viventes são uma classe especial de anjos. Muita gente perguntava, pastor, quem são, quem não são? E eu disse assim, a Bíblia não deixa claramente quem eles são. O que a gente sabe, o que a gente precisa entender é o princípio deles. E o princípio deles é o seguinte, eles examinam tanto o exterior como eles examinam o interior. Então é muito importante que você esteja de vez em quando fazendo uma reflexão acerca da sua pessoa, olhando para dentro de você, fazendo uma análise daquilo que você está fazendo e não daquilo que você acha que você está fazendo. Porque existe uma grande diferença naquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu acho que eu estou fazendo, né? Então, nessa reflexão tem algumas coisas que você tem que se perguntar. Tipo, pastor, primeiro, você está sendo leal? Você é uma pessoa leal? Leal a quem, pastor? A tudo. Se você é um cristão, você tem que ser leal a tudo. O que é uma pessoa leal? Uma pessoa leal é uma pessoa que segue princípios. Você está sendo leal a Deus? Pastor, como é que eu sei se eu estou sendo leal a Deus ou não? Pelos princípios. Então, primeiro, você está amando a Deus acima de todas as coisas? Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Ou quando acontece alguma coisa com seu carro, quando acontece alguma coisa na sua casa, você deixa de ir num culto de celebração, ou você deixa de ir no Tadel? Isso é um princípio. Princípio de lealdade. Você tem sido fiel a Deus, leal a Deus, nos seus dízimos e nas suas ofertas? É outro princípio de lealdade. Você tem obedecido, tem sido leal ao pastor presidente da sua igreja, aos pastores, aos supervisores? Eu tenho, pastor. Quando que eu sou desleal? Por exemplo, se você fala mal, ou se você fala abertamente de alguma coisa que você não concorda, sem ter procurado a pessoa, isso é deslealdade. Quer ver uma forma de deslealdade que as pessoas fazem e elas nem se apercebem? Olha, o pastor marcou 12 horas de oração. Não, todo dia a gente está orando, eu não concordo com isso, e você? Aí às vezes a pessoa responde assim, não, olha, eu não concordo também, mas o importante é obedecer, né? Eu preciso ser obediente. Quando você fala isso, você já botou uma semente de amargura, de deslealdade, de ressentimento no coração das outras pessoas. Por quê? Você está dizendo o seguinte, não, também não concordo, mas vamos obedecer. E essa não é a postura. Pastor, e aí, o que eu faço? Aí você pode fazer duas coisas. Você não participa das 12 horas de oração, você desobedece, você não participa, não quero, pastor, ninguém é obrigado a fazer nada do que não quer. Né? Ou senão você chega com a pessoa e diz assim, mas por quê? Por quê? Ou se você está cansado, justifique porque você não está fazendo. Mas não seja desleal, por quê? Porque a deslealdade, ela é contaminante, ela contamina as pessoas. E todo desleal, querido, morre cedo e morre de maneira trágica. Todas as pessoas que foram desleal na Bíblia morreram cedo e de maneira trágica. Olha, Saul, o primeiro rei, foi desleal com Deus, foi desleal com Samuel, o seu profeta. Morreu cedo. Aliás, nem só morreu, como também perdeu sua salvação, porque tirou sua própria vida. Absalão foi desleal com seu pai, morreu cedo. Então, um dos princípios que nós temos que ter é o princípio da lealdade. Seja leal à sua igreja, seja leal ao seu pastor, seja leal ao seu discipulador, seja leal ao seu supervisor. Por quê? Porque isso vai redundar em bênção para você. Sempre vai redundar em bênção para você.
Ah, pastor, não, mas eu prego melhor, eu faço isso melhor, tal. Deixa eu te contar uma coisa, queridos. Quem estabelece a autoridade é o próprio Senhor. E quem tem promessa não precisa tentar se antecipar. Quando os irmãos de José chegaram com ele lá no Egito, os irmãos ficaram preocupados. Agora José vai, quando o papai morrer, José vai mandar matar a gente também. José virou e falou assim, não, fiquem tranquilos. Eu entendi que vocês foram usados por Deus como instrumento para que eu ocupasse esse cargo. Queridos, Eliseu não precisou roubar a capa de Elias. A capa caiu no pé dele, no momento certo. Quem tentou roubar alguma coisa de Eliseu foi Geazi. E acabou sendo leproso a vida toda. Então a lealdade, ela traz bênção em todas as esferas. Amém? Segundo princípio que eu queria te ensinar, o princípio de buscar o reino em primeiro lugar. E aí eu tenho uma pergunta para você. E é só você que pode responder essa pergunta. Você está trabalhando para que o reino cresça, para que Jesus cresça e apareça? Ou tudo que você tem feito, ou pensa em fazer, você tem feito para que o seu coração, para que você seja visto? Um dos princípios do reino é esse. Quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Não precisa estar na frente. Não precisa. Você só precisa fazer tudo que Deus está pedindo para você fazer. E dando toda a honra e toda a glória para Ele. Queridos, de vez em quando eu vejo umas coisas no WhatsApp que eu fico impressionado. A pessoa escreve um texto de um tamanho enorme, se exaltando e achando que está exaltando a Deus. Esse é um outro princípio. Terceiro princípio, eu estou fazendo o melhor que posso. Outro princípio para a gente prosperar. Estou fazendo o melhor que eu posso. Pastor, mas eu tenho recursos limitados. Com os recursos que você tem, você está fazendo o melhor e até um pouco mais? Teve uma live da Ione com a pastora Marta ontem, e uma pessoa perguntou assim, pastor, Ione, e quando a célula está fraca? Quando a célula não cresce? E eu escrevi lá, uma célula que não está crescendo. Está acontecendo duas coisas. Primeiro, o líder da célula não está seguindo as orientações do seu supervisor. Caminha por suas próprias pernas, do seu próprio jeito. Segundo, oração. E aí eu não estou falando que o líder não ora. Porque tem muito líder que ora muito, mas não ora especificamente pela sua célula. A gente tem que ser específico diante de Deus. Orar, Senhor, me ajude, me dê estratégias para que a minha célula cresça. Senhor, me mostra as pessoas que é para me convidar. Senhor, toca o coração do fulano de tal, da fulana de tal, para que eles estejam vindo aqui na minha célula. Entendeu? Então, terceiro princípio é, eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho recurso. Quarto, eu tenho verdadeiramente buscado o reino de Deus em primeiro lugar? E aí é uma pergunta pessoal também. Como é que está a sua vida pessoal com Deus? Você tem devocional com Deus? Você lê a palavra de Deus? Você busca aprender mais sobre Deus? Você tem comido a Bíblia? Você tem feito o ID? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua busca pelo reino? E aí é uma pergunta que só você pode responder. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é quem sabe de todas as coisas. Sabe do que você realmente está fazendo, né? Quinto princípio. Você tem cuidado da sua família? Como é que está o seu cuidado com a sua esposa? Como é que está o seu cuidado com seu esposo? Como é que está o seu cuidado com seus filhos?
Você tem tirado tempo, você tem ensinado seus filhos sobre a palavra de Deus. Você tem sido uma pessoa agradável com seus filhos para que eles queiram também estar na igreja com você, se eles não estiverem. Você tem cuidado da sua saúde. Você tem feito os exames de vez em quando, tem feito check-up. Você está olhando como é que está a sua pressão. Você tem cuidado da sua alimentação, de modo a não comer muita coisa processada, só coisa processada. Você tem olhado as suas taxas de colesterol, de triglicerídeos, de glicose. Você tem cuidado do seu corpo? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, ele diz, olha, que o Deus vos santifique em todas as coisas, em vosso corpo, alma e espírito. E que vos apresenteis irrepreensíveis diante dele. A gente precisa cuidar do nosso corpo também. Assim como nós cuidamos da nossa alma. Você tem cuidado dos seus relacionamentos? Como é que tem sido os seus relacionamentos? Você tem sido uma pessoa como Abigail, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável? Ou você tem sido uma pessoa desagradável? Queridos, para a gente ganhar pessoas, a gente tem que ser agradável, a gente não pode ser desagradável. Nesses tempos de redes sociais, tem algumas pessoas que são extremamente desagradáveis. Querem monopolizar grupo, sabe? Colocam um monte de coisa, um monte de mensagem que às vezes não tem nada a ver. Tudo isso acaba minando relacionamentos. Então nós precisamos ser pessoas agradáveis. Amém? Como é que você age, né, quando você está fora da sua casa? Quando você é convidado para ir na casa de alguém, almoçar ou jantar, tomar café, ou quando você viaja e vai ficar na casa de alguém, na casa de um parente, ou quando você chega na igreja, ou quando você chega num novo trabalho, como é que você age? Todo lugar tem regra, sim ou não? Na tua casa tem regra? Tenho certeza que tem. Na tua casa tem hora para acordar, tem hora para almoçar, tem hora para jantar. Se você tem filhos, tem os horários que os seus filhos vão estudar, tem os horários que eles brincam, tem o horário que ele vai dormir. Sim ou não? Claro que é. Por quê? Porque a gente precisa ter regras, a gente precisa ter princípios. E quando você vai para a casa de alguém, você precisa seguir as regras e princípios dessa casa. Quando você vai para a igreja, você precisa seguir os princípios da igreja. Quando eu vou pregar, quando eu sou chamado para pregar, a primeira coisa que eu pergunto para quem me chamou para ministrar: você quer que eu ministre sobre qual assunto? O que você quer que eu ensine? Qual é a filosofia da tua igreja? Por exemplo, eu vou falar sobre oração em línguas para uma igreja que não acredita em oração em línguas. Vou falar sobre milagres para uma igreja que não acredita de milagres. Entendeu? Então, nós é que seguimos as regras do local. Ah, pastor, mas eu não concordo com as regras do local. Então, ali não é o seu lugar. Simples assim. Tá entendendo? O que eu estou te ensinando são princípios do reino. Princípios que a gente precisa usar para a gente abrir portas no céu. Para a gente abrir portas com Deus. Tudo isso que eu estou te ensinando vai levar a sua célula a crescer muito. E vou te falar uma coisa, eu estou falando isso aqui, tudo que eu falei aqui agora, a grande maioria da igreja, grande maioria dos líderes de célula, seguem. Tem poucos que não seguem ainda, mas eu creio que vão seguir.
Por quê? Porque se não seguirem, não tem jeito, não dá para caminhar junto. A gente só pode caminhar junto com pessoas que têm, né, o mesmo pensamento, a mesma visão. Aliás, a palavra divisão, ela vem de que significa dois, visão, uma dupla visão. E a igreja tem uma visão só. Por quê? Porque é Deus quem nos orienta. Deus derrama sobre a vida do seu pastor e o seu pastor te orienta. O teu pastor te mostra para onde nós estamos e aonde nós vamos chegar. O Salmo diz que o óleo cai sobre a cabeça de Arão, depois vai descendo pela barba, pelas vestes. Então Deus derrama sobre a minha vida e eu derramo sobre a sua vida. Quando é a nível de ministério no Brasil, Deus derrama lá sobre a vida do pastor, do apóstolo Ari Caetano. O apóstolo Ari Caetano fala assim: olha, vamos caminhar nessa orientação. Olha, queridos, jejum de 40 dias. Todo ano nós fazemos jejum de 40 dias junto com o apóstolo. Então são princípios. Deus é um Deus de princípios. E todo mundo que obedece princípios, todo mundo que é obediente em princípios, essa pessoa prospera. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pelas pessoas que Deus tem colocado ao meu lado. São pessoas ensináveis. E aqueles que não são ensináveis, o próprio Senhor vai fazendo com que não caminhem. Nem todo mundo que entrar na igreja vai permanecer na igreja. Nem todo mundo que saiu da igreja saiu por algum motivo. A Bíblia diz que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Mas assim, de uma maneira geral, Deus tem me dado um povo muito obediente. Logicamente que toda regra tem exceção. Mas acontece que as pessoas acabam sofrendo tanto por querer ser exceção, elas acabam entrando também ali no eixo, né? Se a gente pode dizer assim. Então, queridos, eu queria que você seguisse esses princípios. Por quê? Porque quando nós voltarmos, querido, às nossas atividades, nós vamos arrebentar a boca no balão. Nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Amém? Espero que você tenha compreendido, espero que você compreenda aquilo que eu estou te ensinando. Você sabe disso, você que já está há mais tempo na igreja, sabe que eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu falo aquilo que Deus me pede para falar. Eu ensino aquilo que vai te levar para a eternidade. Amém? Eu prefiro pegar a vara e dar uma ripada na sua cabeça, te colocar no caminho de volta, para que você chegue diante de Deus e seja recebido com aquela frase: entra no descanso, servo bom e fiel, do ficar dando tapinha nas suas costas e você tomar um susto quando você chegar diante lá e alguém falar, Deus falar para você: não, eu não te conheço. Não. Eu creio que quando Deus me chamou para ser pastor, Ele não estava brincando comigo. Então também eu não posso brincar com Ele e muito menos brincar com a sua vida. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo. Então, para Deus, você vale mais do que tudo. E eu não posso deixar de maneira nenhuma que você se perca. E mais do que não deixar você se perder, eu preciso fazer de você um homem e uma mulher ganhadores de alma, instrumentos de salvação da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, coloco diante do trono da Tua graça agora essa igreja tão amada que o Senhor tem colocado na minha mão e na mão da pastora Débora para conduzir junto com os nossos pastores e supervisores, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, cada pessoa que tem sido colocada dos nossos lados, ó Pai. Que as pessoas que caminham conosco, Pai, possam caminhar em unidade, Pai querido. Te pedimos, meu Senhor e Deus, que as suas ricas bênçãos celestiais sejam derramadas sobre toda a tua igreja. Te pedimos, Pai querido, que de acordo com a tua santa vontade, Pai, seja logo passada aqui da nossa terra, Pai,
essa pandemia do coronavírus, ó Pai. Eu creio que muitas pessoas já chegaram à conclusão de que elas precisam te servir, que elas precisam de Ti, ó Pai. Guarda a vida dos nossos irmãos que estão doentes e também, Senhor Jesus, que eles tenham o pleno restabelecimento da sua saúde, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que aquele, Senhor Jesus, que nesses tempos tem se sentido fraco, Pai, que o Senhor possa fortalecer. Que aquele que tem se sentido angustiado, que o Senhor dê a ele esperança. Que aquele que tem se sentido triste, que o Senhor dê a ele alegria. Que aquele que está desalinhado com a sua igreja, Pai, possa vir a se alinhar, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Pai querido, nesse momento, todas essas coisas, ó Pai, já te agradecendo por saber que Tu és um Deus que ouve e que nos responde. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a face dele resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a face do Senhor brilhe sobre a sua vida e ele te dê a paz, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Fica de olho aí, sexta e sábado, nós vamos estar passando informações para vocês de como é que vai ficar as programações da igreja, se houver mudança nos protocolos aí da Prefeitura de Macapá, tá bom? Deus te abençoe.